Saudações cristãs a todos. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Eu quero falar sobre esse texto. O texto é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Fala sobre dois discípulos caminhando por uma estrada que os conduzia a Emaús, e eles lamentavam, porque Cristo havia morrido. E no entendimento deles, havia morrido também tudo que Jesus havia ensinado. E eles então estavam naquele momento sofrendo a dor da perda, da separação, da morte do seu Senhor. E aí então, neste momento, acontece algo que transmite esperança para aqueles corações. E nesse final de semana em que nós estamos, se comemora a morte e ressurreição de Cristo, da sexta-feira até o domingo, e nós gostaríamos de dar a nossa contribuição aqui, para que você reflita sobre esses acontecimentos, sobre o que Deus tem para revelar a você através destes acontecimentos. Agora, você será ajudado a refletir através de um monólogo. Preste atenção em cada palavra, essa mensagem tem muito a falar ao seu coração. Deus te ama. Fato. Deus te ama. Mas no mundo terás aflições. Sim, no mundo terás aflições, dores, sofrimentos. No mundo terás aflições, frustrações, decepções, desemprego, morte, câncer, cegueira, depressão. No mundo terás diabetes, dívidas, retrocessos, erro, ausência, divórcio, falência. No mundo terás nudez, perigo, guerra, espada, esterilidade, prisão. Crises, problemas, saudade, solidão, porque os velozes nem sempre vencem a corrida, os valentes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, a riqueza nem sempre é dos prudentes e a honra nem sempre é dos inteligentes. Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. E no silêncio e na solidão, você desconfia, aí você duvida. Porque Deus te ama tanto, mas não prometeu te privar de todo o sofrimento. Porque nem o seu próprio filho Ele poupou. E Jesus sabe que é padecer aflições.
por que me desamparastes? E morrendo assim de maneira atroz, Jesus entregou ao Pai o seu Espírito, cumprindo sua ordem de morrer por todos nós. Apenas o grande amor é capaz de uma grande entrega. Você não passa por nada sozinho, você não enfrenta nada sozinho. Deus não prometeu a ausência do sofrimento, mas Ele prometeu sua própria presença todos os dias. Olhe para a cruz e veja Jesus morrendo por você. Olhe de novo. E a cruz está vazia porque Ele ressuscitou. Olhe para o sepulcro e veja o corpo de Jesus ali. Olhe de novo. E Ele não está nas águas, descerá para buscar você. Olhe para o céu e veja Jesus sentado à direita de Deus. Olhe de novo. Ele não vai estar mais lá. Filho amada, igreja amada, foi, e será sempre por você, para que você tenha vida, qualidade de vida. E vida em abundância. Tudo isso porque Deus te ama. E você pode provar e confiar no amor que Deus tem por você. Após esse inspirativo monólogo, vamos refletir um pouco sobre a morte de Cristo, baseado nas Sagradas Escrituras. Eu vou ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, veja se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eu quero, antes de entregar a mensagem, falar sobre uma preocupação que você não deve ter. É que alguns artigos surgem por aí falando sobre a questão histórica, né, da data, da verdadeira data da morte de Cristo, e entre alguns historiadores há uma certa polêmica sobre qual seria a data correta da ressurreição de Cristo. Eu vou dizer para você, meu querido, que independentemente de qual seja a data correta, segundo alguns estudiosos, independentemente disso, um fato sobrepuja toda e qualquer polêmica: o fato de que Jesus realmente ressuscitou. E é a esse grande fato que eu quero me ater neste momento de reflexão na palavra de Deus. Antes de falar sobre a morte de Cristo, propriamente dita, falar sobre morte
morte naturalmente, significa falar sobre um fim, sobre o sepultamento de perspectivas, sobre perda, separação e geralmente separação eterna. Porém, falar sobre a morte de Cristo é falar sobre um novo começo, sobre o cumprimento de um propósito eterno, é falar sobre o surgimento de novas perspectivas, de uma nova esperança, é falar de reconciliação entre o homem e Deus, é falar sobre vida eterna. Tudo isso está inserido na mensagem da morte de Cristo, porque a morte de Cristo é um evento sem o qual nenhuma dessas outras coisas teria sentido no Evangelho do próprio Cristo. A morte de Cristo é uma perfeita revelação de Deus, mostra-nos quem Deus é, revela para nós de forma muito clara alguns de seus atributos, e é sobre essa revelação que Deus nos faz pela morte de Cristo que nós vamos meditar nesses próximos minutos. Em primeiro lugar, a morte de Cristo na cruz revelou para nós, revelou ao homem a ira de Deus, a justiça de Deus sendo exercida com rigor, com zelo. Irmãos, a palavra nos ensina que pecar significa errar o alvo, distanciar-se daquilo que Deus propôs como alvo para a minha e para a sua caminhada. Então, se erramos o alvo que Deus estabeleceu para nós, erramos o alvo, contrariamos as diretrizes de Deus. A palavra nos diz que todo homem pecou, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus, ainda que amasse o homem, não poderia abraçar para si o pecado junto com esse homem. E aí então precisaria haver uma justiça, precisaria haver algo que cumprisse a penalidade pelo pecado, para que não houvesse impunidade, porque a impunidade do pecado do homem não combinaria com o atributo de Deus que é justo, um Deus que se ira contra o que é errado, contra o que é mal. Se a palavra de Deus, por um lado, diz que todos pecaram, por outro lado, diz que o salário do pecado é a morte. Está isso registrado em Romanos 6:23. Ezequiel, no Antigo Testamento, já havia dito: toda alma que pecar, essa morrerá. E se não houvesse essa penalidade sobre o pecado do homem, então Deus estaria contradizendo o seu atributo chamado justiça. Por isso, a cruz, ela revela para nós a justiça de Deus, a ira de Deus, porque se a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, Deus então ele cumpriu essa sentença na cruz, porque Jesus morreu exatamente como propiciação pelos meus e pelos seus pecados. Como propiciação significa dizer que ele morreu para pagar pelo meu pecado, ou seja, a sentença de morte que o pecado trouxe sobre mim, Jesus tomou de mim para ele e cumpriu essa sentença na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, a ira justa de Deus foi descarregada em seu próprio Filho, Jesus. Quando Jesus falou, e você ouviu tanto no texto como no monólogo, quando Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? É exatamente porque naquele momento Jesus estava tomando sobre si todos os pecados da humanidade. E Isaías nos ensina, Isaías 59, lá no versículos 1 e 2, que não é que Deus esteja com a mão encolhida para não ajudar, não é que Deus esteja com o ouvido cerrado para não poder ouvir, mas o problema é que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e naquele momento Jesus ele cumpria esse preceito de Deus, o de estar separado do Pai, sentindo-se desamparado, porque naquele momento estava encarnando todos os pecados da humanidade, embora ele mesmo não houvesse pecado. Então, em primeiro lugar, a morte de Cristo na cruz é uma revelação clara e perfeita da ira de Deus, da justiça de Deus sendo cumprida, sendo, exercida, e na pessoa de Cristo. Mas, em segundo lugar, a morte de Cristo na cruz também aconteceu para revelar a graça
e a misericórdia de Deus. O mesmo Deus que exerceu a sua ira e justiça em Cristo, que nos substituiu, fez isso por nós que não merecíamos sermos substituídos por Cristo, um homem que nunca jamais pecou. E esse fato de Cristo ter feito por nós algo que não merecíamos, revela para nós a graça de Deus. Porque graça significa, aquela definição que todo crente tem decorada, favor imerecido. Nem eu, nem você merecemos que Cristo fosse condenado, cumprisse a penalidade, tomasse sobre ele as consequências do meu pecado, mas ele fez isso por mim sem eu merecer, graça de Deus. Porque onde abundou o pecado, o que Paulo diz aos Romanos? Superabundou a graça de Deus. Então, meu querido, além de Deus ter revelado sua graça, tem um outro atributo de Deus que está muito conjugado com o atributo graça, que é misericórdia. Misericórdia é conhecido como alguma palavra que poupa alguém de um sofrimento que a pessoa merece passar ou precisa passar. A expressão tiro de misericórdia, embora uma expressão não tão bonita, mas ela deixa claro para nós esse conceito. O tiro de misericórdia é aquele tiro que vai livrar um determinado animal de um sofrimento maior. Então a misericórdia de Deus é a ação de Deus em nos livrar de algo ruim que nós merecíamos. Então, graça de Deus, ela nos concede algo que não merecemos. Um substituto para cumprir a condenação pelo meu pecado. Misericórdia de Deus é Deus me dando algo que eu não mereço, o seu Filho, o seu perdão. E assim como Deus revela na cruz a sua ira contra o pecado, a sua justiça implacável, Ele também revela na cruz a sua graça e misericórdia. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e essa graça foi revelada exatamente na cruz. Em terceiro lugar, a morte de Cristo na cruz revelou para nós a supremacia e soberania de Cristo. Sabe aquele Cristo de rosto abatido, humilhado, carregando uma cruz pelas ruas de Jerusalém enquanto era debochado, pessoas o xingavam, jogavam objetos nele e dirigiam ele todo tipo de blasfêmia. Sabe aquele Jesus de semblante descaído, ensanguentado, que era pendurado numa cruz, numa aparência de fraqueza, de derrota? Vamos nos lembrar que tudo aquilo aconteceu, porque tudo aquilo ali foi um plano soberano de Deus, estabelecido na eternidade. Porque o plano de Deus, ele não foi algo que Deus planejou depois da queda de Adão. Porque Deus, ele sendo onisciente, ele sabia de todas as coisas e em sua soberania determinou como seria o plano de salvação para esse homem que ele sabia que pecaria. Soberania de Deus, porque ele conduziu fatores políticos, ele manipulou governantes do mundo para que com suas ações preparassem o planeta Terra para a chegada de Cristo com seu Evangelho. Como exemplos bem simples, ele usou os romanos para que pavimentassem muitas e muitas estradas, para que isso facilitasse a circulação do Evangelho. Ele estabeleceu os gregos no comando de uma parte do mundo, para que a língua grega fosse uma facilitadora da expansão do Evangelho pelo mundo. Jesus é soberano. Jesus está no governo de todos os governantes, acima de todos os governantes deste mundo. Deus direcionou cada etapa da história para que a história convergisse na crucificação de Cristo. Quando Paulo fala sobre o tempo da crucificação, ele diz que Deus, na plenitude dos tempos, enviou Jesus. Na plenitude dos tempos quer dizer no tempo ideal, planejado, do jeito que Deus queria. Esse tempo, a plenitude dos tempos, é o que conhecemos como Kairos,
que é um termo grego que designa o tempo perfeito de Deus. Então, nada do que aconteceu na cruz foi algo que tenha acontecido porque o Império Romano foi mais forte que Jesus, ou porque os líderes judeus foram mais fortes do que Jesus, mas era tudo aquilo um plano de Deus para a minha e para a sua redenção. Por isso, a morte de Cristo na cruz revelou a soberania de Deus, a supremacia dele. Aliás, Jesus chegou até a declarar a um dos seus interrogadores: se eu quisesse, meu Pai enviaria legiões de anjos aqui e me libertaria agora. Sabe, Jesus foi muito modesto, porque Jesus não precisava que uma legião de anjos viesse ao seu encontro para libertá-lo daquele tribunal. Ele, com apenas um pensamento, poderia causar a destruição de todas aquelas forças que naquele momento estavam levando para a cruz, mas ele não quis fazer isso, porque era plano de sua onisciência, de sua soberania. Na palavra de Deus fala sobre essa supremacia de Cristo revelada na cruz. Eu vou ler um texto para você muito importante sobre isso. Está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 13, que diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado todo o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças que nos eram prejudiciais, removeu inteiramente, encravando na cruz. Preste atenção nessa parte. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz não revela uma derrota de Cristo para a morte, pelo contrário, revela a sua soberania e supremacia sobre todos os poderes das trevas. Você pensa que por algum momento Satanás se alegrou? Oh, que bom, Jesus agora está morrendo? Não. Uma das coisas que o diabo mais desejou na sua vida infeliz foi que Jesus não chegasse até a cruz. Foi que Jesus não morresse naquela cruz. Foi que Jesus não passasse por aquilo tudo, porque enquanto Jesus morria, muitos dos planos de Satanás eram postos por terra. Muita da libertação que conhecemos hoje estava sendo conquistada. Então, meu querido, eu poderia ainda neste momento de reflexão falar sobre a morte de Cristo na cruz, revelando a fidelidade de Deus, a sabedoria de Deus, a empatia de Deus, mas quero me resumir a esses três aspectos que Deus, na morte de Cristo naquela cruz, Ele revelou para nós a sua ira e a sua justiça contra o pecado. A morte de Cristo na cruz revelou para nós sua graça e misericórdia, e revelou para nós sua soberania e supremacia. Concluindo, quando você estiver aperreado, entristecido, abatido até, por uma circunstância desta vida, lembre-se de uma coisa: o teu Senhor, o teu pastor, aquele que cuida de você todos os dias, é Senhor até sobre a morte, é Senhor sobre os governos do mundo, é Senhor sobre todo tipo de pandemia que assole a terra em qualquer época da história. Então renda-se ao senhorio de Cristo Jesus, louve a Deus pela morte de Cristo na cruz, porque sobre os significados e as bênçãos da ressurreição, nós vamos meditar no domingo, que é o dia de comemorarmos a ressurreição de Cristo. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Amém.